Olá, parede de EPS preenchido, geralmente chamado de ICF, vai ter dificuldade de se difundir no Brasil, né, de crescer e se tornar um sistema comum de estruturas no Brasil, por vários motivos. Motivo número 1, perda da área útil da obra. Existe um mito no Brasil que todo arquiteto acredita, ok? Você vai perguntar para o arquiteto, todo arquiteto acredita, e qualquer engenheiro que projeta arquitetônico também acredita que parede tem 15 centímetros. Existe uma ideia que inventaram em cima dos arquitetos que falam uma parede tem 15 centímetros. E eles saem e toda parede que eles desenham para o resto da vida tem 15 centímetros. Pouco importa na prática quanto que ela tem. Ok? E na parede ICF, isso pode ser uma diferença considerável. Por que isso? Bom, na prática, uma parede feita, por exemplo, com um tijolo de 14 centímetros vai ficar com em torno de 17 ao invés de 15. Ok? Vai tirar tipo 2 centímetros cada lado, 1 centímetro cada lado na prática, né? É uma diferença muito pequena e ela é absorvida. Mas o mesmo acontece na parede ICF. Por quê? Bom, uma parede, vou dizer aqui, fiz 2 desenhos da mesma casa, com as mesmas dimensões externas, uma com tijolo, uma com ICF. Ok? No tijolo eu considerei a alvenaria de 14 e o reboco de 2. Você diz a parede de 18, Gilberto? Sim, eu sei que é crime dizer a parede que não seja com 15, mas eu desenhei uma parede de 18. Ok? Tá? E o que aconteceu foi o seguinte, desenhei aqui e calculei as áreas internas. Em seguida eu vim aqui do lado e desenhei uma parede de ICF, usando 10 centímetros de concreto, que é o mínimo que a gente vai utilizar em um sobrado, coisa do tipo. Quem sabe em casa dá para usar 8, dá, mas a questão é que em casa também deve ser uma alvenaria de 9 aqui, ok? Quem sabe até 6 aqui, mas a questão é, eu faria a alvenaria de 9 aqui e a diferença continua existindo. Mas a questão é, eu teria 10 centímetros de concreto, mais 6 centímetros de EPS cada lado, mais 2 centímetros e um pouco por fora. Então, estou falando 18 centímetros contra 26, ou se afinar aqui seria, sei lá, 13 centímetros de alvenaria de 9, contra ele aqui teria tipo uns 22 para uma parede de 6, ok? E o EPS com menos que 6 dificultaria isso com decanos, então quem sabe 5, mas assim estou falando na melhor hipótese que eu vou ter 20 centímetros aqui, beleza? O que acontece aqui é o seguinte, ó, esse quarto tinha 10,3 metros quadrados, aqui ele tem 9,5, a suíte tinha 13,6, foi para 12,5, esse quarto tinha 9 metros quadrados, foi para 8,3, os banheiros tinham 3,1, foi para 2,7, a lavanderia tinha 3,2, foi para 3,1, ok? A cozinha tinha 7,9, foi para 7,1, a sala tinha 16, foi para 15,4. Então, mal bem, comeu ali em torno de 10% da área de cada cômodo. É uma diferença gigante? É 10%, é uma diferença considerável, ok? Uma casa de 81,9 metros quadrados tem uma área útil de 66,9 e uma parede de 18 gasta 15 metros quadrados, ok? Agora, e se a parede tivesse 26, que é o que esse ICF geralmente vai ter, eu tenho 81,9, eu vou ter área útil, depende de 61,9, eu gasto 20 metros quadrados com a parede, ok? 20 sobre 81,9, eu estou falando de 24%, ao contrário de 81,9, ao contrário de 18, estou falando de 24%. Ou seja, mal bem, tira 6% da área da casa. Ok? Se eu dividir as áreas úteis, eu tenho o quê? 61,9 dividido por 76,9, eu tenho menos 1 aqui, ó, vezes 100, eu perdi 7,5% da área útil da obra só por trocar para uma parede CF. Ok? Mas dá para aumentar a obra? Com certeza dá. Só que a questão é, se eu pegar 66,9, dividir por 61,9 aqui, ó, menos 1, menos 1 aqui, ó, vezes 100, eu teria que aumentar minha obra em 8%. Dá para aumentar? Sim, mas quando você aumenta uma obra em 8%, os custos são 8% maiores também. Então a questão é que eu não posso comparar uma casa normal de 100 metros quadrados contra uma casa ICF de 100 metros quadrados. Tem que comparar uma casa de 100 metros quadrados contra uma ICF de 108. É um aumento, ok? E é um aumento de custo de 8% só por causa dessa diferença de área. Entendido? Próxima questão que a gente tem. Parede em ICF tem vantagem térmica, ela é muito boa para isolamento térmico e também acústico. Isso é muito pouco utilizado na prática. Às vezes fazem ICF só porque acham que é um sistema legal, novo, inovador. E esquece que é uma vantagem térmica. É uma vantagem? Sim, mas é uma questão que não é difundida na prática, a vantagem térmica que ela tem, isso é uma questão. E segunda questão é que muitas vezes são feitas formas de maneira diferente. O ICF, digamos,
europeu, americano, é 2 chapas de isopor. No Brasil, tem alguns lugares que estão usando tipo 2 chapas de isopor ligadas com isopor entre uma e outra. Isso aí perde muito da vantagem térmica. Por quê? Porque eu sabia que era vantagem térmica. Pensaram, pô, eu vou economizar concreto. Pois é, economiza concreto? Sim. Troca isopor por concreto e perde isolação térmica. Como essas formas usadas no Brasil, a gente tem essa desvantagem. Próximo. O sistema de parede estrutural ele é extremamente eficiente para obras que não têm grandes vãos e para obras que não têm pé direito elevado. Novamente estou falando de uma vantagem, pois é uma vantagem que ninguém sabe, não aplica na prática. O problema que eu vejo muitas vezes ser utilizado é em sobrado de alto padrão. Sobrado de alto padrão é reconhecido como o quê? Com pé direito, vai ser uma obra com pé direito grande, vai ser uma obra com grandes vãos e vai ser uma obra com paredes retas sem quinas. E isso é horrível para o sistema de parede estrutural, mas é nisso que é aplicado. Se o sistema de ICF fosse aplicado para Minha Casa Minha Vida, fosse aplicado para prédios de apartamento de 2 quartos, fosse aplicado para obras que têm mais quinas, para obras, digamos, com cômodos não tão grandes, não tão grandes, não com pé direito duplo nada do tipo, seria muito eficiente, mas ele não é aplicado para isso. Então, como ele está sendo aplicado de maneira incorreta, achando que é um sistema incrivelmente eficiente, dá para aplicar qualquer coisa, e é usado geralmente, muitas vezes é utilizado para grandes vãos e tudo mais, não é eficiente. Okay? Quando a gente vai pensar em aplicar ele para um sistema, para uma coisa que não é feito, realmente dificulta difundir no Brasil. Ok? Um outro problema que a gente tem é uma ideia maluca que está aparecendo em vários sistemas estruturais novos. O EPS monolítico também está aparecendo isso. Ok? É que dá para fazer você mesmo. Você mesmo pode construir sua casa. E isso é maluquice. Ok? O sistema oficial que qualquer um pode construir, que foi pensado já, qualquer um pode construir, é a casa de alvenaria, ok? A casa de alvenaria bem que foi criado, né, que gasta bastante mão de obra, mas pode ser uma mão de obra sem tanta qualificação. E é por isso que tem tanta favela por aí e tudo mais, é por isso que tem tanta casa aí que o cara mesmo construiu, ok? É um problema você construir essa casa? Se você não é um profissional qualificado, vai ter a questão que você vai acabar gastando mais e muitas vezes vai fazer vários erros na execução. Ok? Então a questão é que não dá para fazer você mesmo uma obra, porque você vai precisar de acompanhamento técnico. Ok? É para contratar um engenheiro? Não, é para contratar pessoas que saibam construir, que entendam a construção. Muitas vezes tem engenheiro novo que não tem nada, ou tem engenheiro velho que não entende nada, não adianta contratar, mesmo vale para fazer um projeto. Se você vai fazer um projeto de estrutura, tem que ser com um engenheiro que entenda do sistema. Okay? Infelizmente tem muita gente aí que fica, meu Deus, eu peguei o projeto, que quer fazer ICF, como que eu lanço no Eberic isso aqui? Como que eu lanço no CPCAD isso aqui? Eu tenho que lançar no software. Eu tenho um software de cálculo de prédio com concreto armado. Como que eu lanço no software de prédio? Pois é, tem muito engenheiro que pensa isso. Então, igual qualquer outro sistema estrutural, vai precisar acompanhamento de alguém que entenda da obra. Ok? E aqui entra a próxima questão. Eu vou fazer em ICF porque é mais barato. Por que as pessoas acham que é mais barato? Porque elas acham que elas podem fazer elas mesmas. Ok? Mas a questão é, se você nunca construiu, você vai sair comprar alguma coisa e construir. É uma maluquice. O problema é que é uma cultura que a gente tem, infelizmente, de eu vou construir minha casa. Digamos, é muito legal e eu vou construir mesmo e economizar. Você montaria seu próprio carro para economizar? Não, mesma coisa para uma casa, ok? O problema é que as pessoas vão achar que vão economizar sim e não vai economizar e acaba gastando muito mais em retrabalho depois para modificar um projeto que foi mal feito, ok? Ou uma execução que foi mal feita, uma execução que saiu fora do prumo dos fatores, ok? Então não é questão que é um sistema mais barato em si. É mais caro? Não, tá? É um sistema que tem o custo dele, ok? Agora, se ele vai ser caro ou não, vai depender de como ele foi pensado na estrutura, ok? Dá para ser um sistema bem barato, dá para gastar muito dinheiro fora, dependendo de como foi pensado, ok? Próximo problema que a gente tem, eu vou construir, tá? Mas agora alguém que não vai pensar em construir mesmo, eu vou construir, beleza? Vai lá, contrata o arquiteto. Contrata o arquiteto termina totalmente o arquitetônico. Está aqui, está pronto, está aprovado na prefeitura, está 100% pronto. Depois que está 100% pronto, ele revela, né, tipo, plot twist, totalmente plot twist, vai ser em ICF. E o arquiteto não sabia disso, porque o arquiteto em nenhum momento ficou sabendo disso, ou o arquiteto sabia e nem entendia o que era ICF, ok? E a questão é que foi feito um arquitetônico que não foi pensado para ser executado em ICF.
E aí realmente fica muito mais caro pegar uma coisa que foi feita planejada para ser executada em concreto armado e executar em CF. Não tem como. Ok? Você chega na fábrica da Yamaha, só tem peça para fabricar moto, você fala, vamos fabricar um carro melhor que um Honda Civic. Não dá. Com pneu de moto, não dá, não tem como. Você tem que ter as peças adequadas, tem que já planejar tudo. Ok? Essa é a questão básica. O problema é, não dá para fazer o arquitetônico primeiro e depois fazer CF. Você tem que, quando for começar o arquitetônico, já falar com o arquiteto e falar, ó, vamos fazer esse projeto ICF, quando você for fazer o projeto, já planeja o ICF, ok? Esse é o tamanho das formas que tem aqui na região, já projeta isso aqui baseado no fato que é ICF, com esse tamanho das formas, com essa espessura da parede, com esse comportamento e tudo mais. Ok? E aí, quando for fazer o estrutural, quando for fazer o hidráulico elétrico, já tem, correto? Não precisa depois trocar todo o projeto, ok? Próxima questão. Uma parede em ICF vai ter um peso total aproximadamente. Claro, vai variar? Vai depender da espessura da parede, vai depender de outros vários fatores. Mas ela vai ter um peso, uma parede de 10 tilts, por exemplo, de mais que 300 kg por metro quadrado. Porque eu tenho o ICF mais reboco, mais o peso do isopor que é pequeno, mas que existe. Ok? Enquanto que uma parede de alvenaria normal é menos que 200. Então é um sistema de uma parede bem mais pesada. Economiza em não ter concreto e tudo mais? Sim, mas é um sistema bem mais pesado. Próximo. Ainda naquela ideia, eu vou economizar, eu vou fazer o mesmo. O sistema de CF requer concreto usinado com traço adequado. Como assim? Basicamente, essa parede aqui, ó, ela tem 20 metros quadrados, correto? Bom, 20 metros quadrados. Tá, claro, não é tudo concreto, né? Desses aqui, eu tenho 10 centímetros de concreto a cada 26. Para preencher essas formas, eu estou falando de 7,7 metros cúbicos, ok? As quinas vai gastar um pouquinho mais, vamos imaginar 8 metros cúbicos, ok? Tá? Isso por metro, para preencher 1 metro de altura. Eu vou preencher, uma parede vai ter 2,80 metros. Eu estou falando de colocar 21,5 metros cúbicos de concreto nessa parede. Eu estou falando do valor do custo? Não, tá? Se for pensar no custo, concreto usinado, a maioria do Brasil você consegue comprar por até R$350. Estou falando tipo, que vai gastar R$7.500 para chegar uns 3 caminhões de concreto aqui e encher essa parede. Esse não é o problema. O problema é número 1. R$7.500 é muito, eu vou economizar fazendo concreto na betoneira. Ok? Eu vou chamar aí a galera, fazer uma feijoada, 15 pessoas aqui, o dia inteiro concretando, dá para concretar? Até tem como, mas a questão é, tem que cuidar muito bem do traço. Se você pensar em fazer esse traço para economizar, não vai economizar, no máximo vai atingir uma resistência menor e acabou. Ok? Agora, beleza, R$7.500, eu não me importo de pagar R$7.500. Alô, concreteiro, me manda 22 metros cúbicos, pediu uma meia mais, né? 22 metros cúbicos de concreto deve ficar 25. Chega o concreto, joga lá, pronto, estragou a obra. Como assim? A questão aqui é o seguinte. Como que funciona um concreto normal, um pilar, uma viga, uma laje? Basicamente, ele tem uma área de contato considerável, uma espessura média pequena, ok? Uma área de contato considerável com o ar depois das formas. Ou uma laje, né? Ela vai ter o topo dela em contato com o ar. Uma viga vai ter as laterais em contato com o ar. Um pilar vai ter as laterais em contato com o ar. E a questão é, depois de 28 dias tudo mais, vai ter tirado todas as formas, o concreto vai drenar a água que está sobrando, ok? É uma questão que o concreto, a água vai saindo do concreto, ok? O concreto, na prática, vai precisar em torno de 150 litros, até de uns 125 litros por metro cúbico, aproximadamente, de água nele. Mas ele vai ficar com em torno de 180, 200 litros e os outros 60, 70 litros vão sair do concreto no tempo. Só que, como a forma de CF, ela tem um isopor, a água vai ter só a região, digamos, entre um bloco e outro para drenar, ok? Isso aí vai levar um bom tempo e se for colocado muita água, pode ser um princípio de mofo, ok? Então, concreto com traço com muita água é um problema. Então, já tem que se pensar no concreto seco, não pode se pensar no concreto extremamente fluido, concreto, digamos, com uma quantidade elevada de água, porque isso aqui pode piorar, digamos, a qualidade da parede. Tá? Então, até o concreto que vai ser colocado tem que ser pensado, não é só colocar qualquer concreto e pronto, acabou. Ok? Próxima questão. Não dá para daqui a 5 anos você decidir que vai arrebentar uma parede.
ok? E é um problema que existe, que as pessoas compram uma casa, quem sabe, 15, 20 anos de uso, ok, não vou comprar agora, mas daqui a 20 anos vai ter casa de CF sendo vendida, ok? E a questão é que vai ter casa com 20 anos de uso sendo vendida, e a pessoa vai chegar lá e pensar, tem uma sala, tem uma cozinha, vamos quebrar essa parede aqui, e vamos fazer uma cozinha americana aí, tudo integrado. Não dá para fazer isso em parede estrutural, ok? A parede estrutural, quando você jogou concreto, pronto, não pode mudar mais nada. Okay? Jogou o concreto ali, é assim o resto da eternidade. Não dá para modificar. Okay? Mas quem sabe dá para fazer um projeto de reforço? Até dá. Mas não é só ir lá e quebrar igual a parede de alvenaria. Se eu tenho uma obra de concreto armado, tem uma cozinha, tudo mais, eu quero quebrar a parede da cozinha para ficar junto com a sala? Ok. Eu quero aumentar o tamanho da janela? Ok. Só faz uma verde de reforço e acabou. Não dá para fazer isso em parede de concreto. Ok? Talvez até dá para pensar em colocar já alguns reforços adicionais. Pensar, quem sabe aqui depois vou abrir uma porta. Eu vou reforçar o entorno aqui. Beleza, caso especial. Mas, tirando isso, não dá para sair quebrando parede. Ok? Tem que ser pensado para quebrar antes de concretar. Isso não é feito. Ok? Próxima questão. Lembra a questão que eu falei em relação à água? Pois é. Contenções em ICF são difíceis de impermeabilizar. Até é possível, mas é uma questão mais complicada. Por quê? Porque o isopor pode degradar e, digamos, entrar a umidade pelo concreto que está dentro do isopor. Okay? Agora não vai acontecer, daqui 10, 15 anos existe esse risco. Então, se for uma obra que tem contenções, tem que planejar muito bem antes de fazer uma contenção de ICF, porque vai ter que ser planejado como que você vai impermeabilizar a estrutura. É impossível? Não, isso tem que ser pensado. Ok? Próxima questão. Tem que fazer tudo de ICF. Isso é um problema que, se for analisar, por exemplo, nos Estados Unidos, não é assim que é feito. Ok? Na Europa, não é assim que é feito. Como que geralmente é feita uma casa de ICF nos Estados Unidos? As paredes externas são de CF. As paredes são de CF? Não. As paredes externas são de CF. Assim, a casa está com uma retenção térmica muito boa. Okay? Em seguida, as paredes internas são de drywall ou madeira, quem sabe. Okay? Mas as paredes internas não são de CF. Por quê? Motivo número 1. As paredes de CF têm mais de 20 centímetros de espessura. Motivo número 2, parede de CF é muito mais cara que uma parede de drywall, uma parede de madeira ou coisa do tipo. Ok? E também tem a questão que é muito mais pesado a parede de CF. Entendido? Então, a questão que você vai ver aqui em obras, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, é o seguinte, é uma parede de CF aqui, tá? A laje, se for uma obra digamos, unifamiliar, é de madeira, ok? Não tem por que fazer de concreto, porque madeira vai acabar sendo muito mais leve. E as divisórias internas são drywall, coisa do tipo, uma parede só de vedação, ok? Porque para reduzir os custos, reduzir o peso, e também tem a questão que a laje vem subindo entre as paredes. Vai ficar um vão muito grande. Se a gente lembrar que não tem parede e tudo mais, não é problema. Se a gente lembrar que não está trabalhando com uma laje de concreto, assim como uma laje de madeira, não tem problema, porque eu faço uma viga alta, uma treliça alta de madeira e vence o vão ali, de 7, 8 metros, que é a largura da casa, tranquilamente. Agora, se eu pensar em fazer tudo de CF, realmente vai ficar muito mais caro. Entendido? E tudo isso são questões que, bem cada item que eu falei aqui, é um custo adicional que vai ter, é uma questão que vai, se não for pensado, pode dar um trabalho, pode dar um desperdício e vai dificultar a execução. Significa impossível construir no Brasil? Não. Se isso aqui fosse pensado adequadamente, seria um sistema extremamente eficiente. O problema é que a gente não pensa como é feito, a gente não analisa como vai ser feito, a gente só vai lá, tenta fazer igual, é igual fazer alvenaria, só que com esse bloco aqui. Não é. Muda muito o comportamento da estrutura, a gente não pode achar que é igual. Entendido? Uma outra questão que a gente tem também é que parede de CF a gente vai ser normatizado pela norma de parede de concreto, porque em si o núcleo de concreto que é a resistência, né? O isopor do lado de fora não tem resistência nenhuma, tá? Mas a questão é que a gente tem, são várias regras específicas de cálculo de parede, como espaçamento de traventos laterais, altura máxima entre outros fatores, que tem que ser respeitados também, e se não for,
acabam tendo um custo bem considerável, beleza? Mas por enquanto seria isso. Se você pensa em construir em CF, você vai pensar, por que eu quero construir? Eu realmente quero construir porque eu analisei todas as possibilidades e estou seguindo o procedimento correto para construir em CF, ou eu vou construir em CF porque o meu primo diz que tem um amigo dele que diz que é mais barato, e daí eu vi na internet que dá para construir mais rápido e eu mesmo posso fazer. Porque se eu for pensar isso, não é assim que se constrói, beleza? Mas por enquanto seria isso, e até a próxima.